meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E ele lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Meus queridos irmãos, essa palavra do Senhor mostra que Deus cuida daqueles que são fiéis. Eu posso entender que essa família foi abençoada porque era uma família que temia o Senhor. No versículo 1 nós vemos que quando ele diz, olha, tu sabes que os teus servos temiam o Senhor. Então a Bíblia diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas, o que eu quero dizer, a história da viúva com seus 2 filhos revela que Deus cuida ainda dos seus filhos. Em qualquer situação que esteja passando, Deus está no controle, entrando com providência. Deus jamais deixa os seus filhos passar necessidade. Deus jamais desampara o justo e não deixa a sua descendência a mendigar o pão. Essa foi a vitória. Então, se você quer ter uma família feliz, que tema o Senhor. Deus entra em providência, Deus está aí pronto para resolver todo o problema, como resolveu o problema daquela viúva pagar suas dívidas. Por quê? Porque aquela viúva se preocupava. Havia uma lei naquela época em Israel que dívidas que não fossem pagas, as pessoas tinham que dar qualquer bens. Como aquela viúva não tinha nada para dar, só tinha os 2 filhos, era obrigada ela a dar os 2 filhos em pagamento da dívida. Só que aqueles 2 filhos é quem trabalhava para sustentar. Mas Deus jamais iria permitir que isso acontecesse, porque era uma família que obedecia, justamente era obediente à palavra de Deus, temia ao Senhor. Então Deus resolveu todo o problema daquela viúva a pagar sua dívida simplesmente com um pouco de azeite. Deus fez multiplicar aquele azeite, que ela pagou toda a sua dívida e ainda sobrou do resto, como diz a própria palavra do Senhor. Eu quero dizer, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que o milagre foi tanto que ainda sobrou azeite para ela negociar. Deus é assim. Deus não faz nada pela metade e não pouco. As bênçãos de Deus é transbordante. Deus não é um Deus mesquinho que dá aquelas coisas minguadas. Deus, quando dá uma bênção, é uma bênção dobrada. Foi o que aconteceu. O milagre aconteceu na vida daquela viúva, através de um pouco de azeite, que ela pagou toda a sua dívida e ainda sobrou. Tudo isso aconteceu na vida dessa família, como eu falei antes, porque a palavra diz que eles temiam o Senhor. No versículo 1 a gente vê Deus falando assim. Então a palavra diz, bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. No Salmo 33, versículo 18, eu gostaria de ler aqui para vocês, no Salmo 33, 18, justamente Deus mostrando como pode acontecer algo maravilhoso quando você é obediente à palavra de Deus, quando você teme a Deus. O que é que diz o Salmo 33, 18, 19, 20 e 21? Vamos lá. 33, 18, 19, 21. Diz assim, que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que espera na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivo na fome.
A nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, porque nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então, meus queridos, seja temente a Deus, seja fiel a Deus. Então, o que é que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas através desse texto? Primeiro, nós devemos fechar as portas para os problemas. Não vamos permitir que o problema continue afligindo a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos que fechar a porta, bater a porta na cara do problema, porque ele não vai encontrar brecha para atingir justamente as pessoas. E foi o que aquela mulher fez. O profeta mandou que ela arrumasse muitos vasos, não vasos poucos, mas vazios, e ela foi. Outra coisa que eu observo aqui nesse texto, meus queridos, é que a intimidade que aquela mulher tinha com aquela vizinhança, né? Ela tinha uma amizade muito grande. Ela não foi longe, ela saiu, mandou os filhos sair por pertinho ali e conseguir vasos. Ela trouxe tantos vasos, né? A vizinhança conseguiu tantos vasos que deu para ela encher todos os vasos e ainda sobrou azeite. Então aquela mulher, ela tinha justamente uma amizade muito grande com a sua vizinhança. A Bíblia diz: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aquela mulher justamente era amada pelos seus vizinhos, que elas conseguiu todos aqueles vasos que deu para encher todo aquele azeite. São lições de vida que nós podemos tirar através da palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui é que muitas vezes as pessoas esperam um milagre fora. O milagre aconteceu dentro da casa desta viúva. Então o milagre acontece dentro da minha casa, o milagre acontece dentro da sua casa, quando você dá espaço para Deus operar, né? Então o milagre começa dentro da nossa casa. O azeite, ele não foi comprado no supermercado, mas sim, sabe de onde veio o azeite? Do alto. O azeite veio do alto. Ela não procurou comprar azeite para encher os vasos, não. Ela tinha um pouquinho de vaso em casa, mas o que ela tinha deu justamente para encher todos aqueles vasos e ainda soprar vasos. Outra coisa, as bênçãos vêm da onde? Do alto. De onde veio a bênção daquela viúva? Veio do alto. Outra coisa, que não foi Eliseu que multiplicou o azeite. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Não, foi Eliseu que multiplicou o azeite da viúva, não. Foi Deus que multiplicou o azeite. Deus apenas usou Eliseu como um vaso, um instrumento para realmente que aquilo fosse acontecer. Não é? Não foi Eliseu. Eliseu foi um vaso. E muitas vezes Deus nos usa como vasos para orar pela pessoa, a pessoa é curada. E nós não podemos dizer: ah, o irmão Jair orou pelo doente e o doente foi curado. Não. Deus me usou como vaso, eu orei pelo doente, ele foi curado, mas foi o Senhor, foi Deus que curou. Então ali foi Deus que multiplicou o azeite e não o profeta Eliseu. Então, irmãos, que cada um de nós devemos dar espaço para Deus dar o azeite, para que o azeite não falte em nossa vida. Porque o azeite sobrou naquela família, porque ela deu espaço para Deus. Era uma família que amava a Deus, era uma família que respeitava a Deus, era uma família que obedecia a Deus, era uma família que era temente a Deus. Então ela deu espaço para Deus, e quando nós damos espaço para Deus, o azeite também não vai faltar em nossas vidas. Mas se não dermos espaço para Deus, o azeite vai faltar. Não é? O azeite vai faltar porque não há espaço para Deus dentro das nossas vidas. Outra coisa que eu pude ver aqui nesse texto é que quando ele pede vasos vazios e puros, limpos. O que é que Deus quer de cada um de nós? Nós somos o templo que habita o Espírito Santo. Então, se nós quisermos que o milagre aconteça na nossa casa, nós temos que ter vida santa, vida no altar de Deus, ser vasos limpos e puros para que o azeite de Deus possa fluir dentro das nossas vidas. Então eu tenho que ser um vaso, mas um vaso limpo, não um vaso sujo, de dando mau testemunho, comprando e não pagando, não. Eu tenho que dar um testemunho de um verdadeiro servo de Deus,
Você também tem que ser assim. Deus existe de cada um de nós. Porque se não fizermos isso, irmãos, lá no Salmo 15, diz que nós temos que estar com as nossas mãos limpas e pura e limpa de coração, né? Não fazer nada de errado. E quando nós somos vasos limpos, Deus derrama um azeite sobre as nossas vidas e realmente o milagre acontece. Então eu entendo que Deus quer que nos apresentemos a Ele como vasos puros, consagrado para Ele. No Salmo 15, eu falei, mas vamos ver aqui, ler no Salmo 15, que você vai ver o que é que Deus quer de cada um de nós, e porque muitas vezes aquela mulher, aquela viúva, aconteceu aquela coisa tão linda daquele azeite multiplicar e sobrar ainda coisa de azeite para que ela pudesse pagar. Olha o que diz o Salmo 15. O Senhor pergunta assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí diz, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verdadeiramente e segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é reprobo e desprezado, mas honra o que eu teme ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra os inocentes, e quem faz isto nunca será abalado. Então é isso que Deus quer, que sejamos vasos puros, né? Que ande com sinceridade, que pratique a justiça. Então Deus quer de cada um coisas boas, irmãos, que sejamos realmente servos, verdadeiramente servos do Senhor. Então o segredo da vitória daquela família é porque elas temiam a Deus. Aí você pergunta assim, mas pastor, temer a Deus não é ter medo de Deus? Não, irmãos. Temor é uma coisa e temer é outra. Temor é medo, mas temer é diferente do temor. Temer é guardar os mandamentos do Senhor. Foi aquilo que a viúva disse para o profeta, olha, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então temer a Deus é fazer correto todas as coisas, é dar-lhe glória, é não ter medo, é confiar nele, é acreditar no impossível, é ter a certeza que ele está conosco todos os dias, é não ter medo da morte, é respeitar o seu próximo, é saber que ele nunca nos abandona. Então isso é temer a Deus, diferente do temor. Então aquela mulher disse que temia, sua família temia toda a Deus. Então quando nós tememos a Deus, irmãos, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque a própria palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então essa família foi feliz e abençoada e resolveu todo o seu problema, porque eles temiam o Senhor. Então o nosso propósito nessa noite é, através desta palavra, mostrar também que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, nunca Deus vai abandonar. Deus vai sempre derramar o azeite, nunca vai faltar o azeite na sua mesa, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, e tudo aquilo que você vai precisar, Deus vai suprir toda a sua necessidade, assim como fez com aquela viúva, né? Toda a sua família foi abençoada, que o azeite sobrou e ela pagou toda a sua dívida, tirou aquele peso que ela estava no seu coração, aquela tristeza de ver uma hora de entregar os seus 2 filhos em pagamento daquela dívida que o seu marido havia deixado, mas Deus entrou em providência. É assim que Deus faz. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que nos abençoa. Deus é um Deus que diz, olha, pode uma mãe esquecer do seu filho no ventre, mesmo que essa mãe viesse a esquecer, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Deus não esquece, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no meu controle. Deus está no controle da minha família. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle das nossas famílias, porque Deus é um Deus fiel. Deus nos abandona de maneira nenhuma. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra venha ter falado ao teu coração nesta noite e tenha certeza que Deus te ama. Deus ama de uma maneira tão maravilhosa que deu o seu Filho único, Jesus Cristo,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.